o exame da Escritura Sagrada, a síntese da lei, parte 2, a casa de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Dando sequência ao que nós estávamos falando, a lei veio para ensinar o povo, doutriná-lo e expressar uma relação mais íntima com Deus, uma proximidade com Deus. E a lei dos 10 mandamentos não era a lei em si, era o princípio, porque depois nós encontramos nos livros de Deuteronômio e nos livros de Levítico toda a lei expressa por Deus, muito extensa, cheia de pormenores, dos quais era rigorosamente necessário que eles praticassem. Tanto é que o próprio Cristo disse: aquele que acrescentar ou diminuir, será acrescentado sobre ele as pragas desse livro, na revelação dada a João no Apocalipse. E num outro ponto, já o próprio Cristo em carne, tabernaculado no corpo carnal, ele disse que não omitiria nem um J e nem um tio, até que tudo se cumprisse. Por que ele disse essas duas letras? Porque o formato dessas letras no grego, o J e o tio, respectivamente, é o maior símbolo, o maior número, porque a letra grega é baseada em números, e o tio é o menor. Ele diz que nada se omitirá até que tudo seja cumprido. Então ele deu uma ordem específica de como teria que ser a casa dele, para ele falar com o seu povo. Posteriormente, caiu no gosto popular de nós estudarmos o tabernáculo a miúde, em detalhe, e quem sabe nós fazemos uma maquete bem aproximada, vamos falar assim, um esboço do que foi o tabernáculo. A casa se dividiu em 3 partes. O tabernáculo, depois em si, ele teve uma duração de 9 meses para ser feito. Foi chamado Bazaleel e Aholiabe. Para quê? Para que os dois, fossem os mestres de obra para construir todos os itens do tabernáculo, conforme a revelação dada para Moisés. E em princípio, eu disse que levou 9 meses. Por quê? Porque o tabernáculo ele representa o corpo de Cristo em todas as suas funções. 9 meses é o tempo de duração do nascimento de uma criança, o tempo de conceber e dar a luz. Então, ele levou-se exatamente 9 meses para o tabernáculo ficar pronto. E ele divide-se em 3 partes. Ele divide-se no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo. Esse lugar do átrio, posteriormente ficou conhecido como o átrio dos gentios, por causa de muita polêmica entre os gentios e judeus. O segundo átrio, ou o segundo estágio do templo, era o lugar santo, que ali entravam os judeus. E o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde ficava a arca do concerto. E nesse lugar, uma única vez por ano, somente entrava o sumo sacerdote para oferecer holocaustos por si mesmo e por toda a nação de Israel. A casa de Deus. No átrio ficava o quê? O altar. O altar é onde era feito o sacrifício, e sobre o altar ardia um fogo constante, não se apagava, nem de dia, nem de noite. Aconteceu, e nós já lemos essa passagem, alguns devem lembrar, quando Ofni e Finéias, os filhos de Levi, eles eram muito relapsos com as coisas de Deus, eles eram muito negligentes com as coisas de Deus, e eram levitas, e eles deixaram apagar o fogo, que não podia apagar o fogo, 24 horas fumegando, e eles deixaram apagar. O que eles fizeram? Usaram um recurso, porque o fogo quem ateu foi Deus, e Deus falou para não deixar apagar.
Apagou. O que eles fizeram? Eles atearam fogo. Aí veio Deus. Deus vê tudo. Deus chegou e falou assim: por que fizeste isso? Trouxeram um fogo estranho para dentro da minha casa. Matou. Na hora morreram. E a esposa de... Aliás, Ofni e Finéias. E a esposa de Ofni estava grávida. Quando deram a notícia a Levi, ele estava recostado numa cadeira, ele, gordo e pesado, caiu para trás, bateu o pescoço e morreu. O desespero da mulher de Ofni foi tão grande que ela teve dores de parto, porque ela estava grávida, e deu luz a uma criança. E foi colocado o nome dessa criança de Icabô, que traduzindo quer dizer força e a glória de Deus. Foi um desespero total, por causa do sacrifício e o fogo. E tinha também a bacia, ambos de bronze, feito de bronze puro. E esse bronze, o altar e a bacia, Deus pediu para que todas as joias fossem voluntárias, que as mulheres retirassem suas joias, que os artífices fizessem uma obra de fundição e fizessem a bacia e o altar, foi feito de bronze. E a bacia tinha água. Para quê? Para que o sacerdote lavasse as suas mãos e lavasse os seus pés. As suas mãos e seus pés para quê? Para que ele estivesse limpo na presença de Deus e na presença do povo. E nós vamos acompanhar um mistério de Deus aqui. Tem dia que é o 7, hoje é o 3. Então no átrio tínhamos o altar e a bacia. Aqui, feita de bronze, como disse. O bronze, na Bíblia, toda vez que se refere ao bronze, irmãos, está falando de sofrimento. Sofrimento. Esta é a palavra que não cessa. Sofrimento. Bronze. Sofrimento. Então, através do sofrimento, vence o sacrifício. Fogo, água. 3 coisas. Sacrifício, fogo, água. Água simboliza a palavra. O fogo significa o espírito. E sacrifício, o sangue. Eu coloquei ali, mas não tenho certeza se é 1 João 5. Fogo significa o quê? Espírito. Deixa eu ver aqui. Aqui, já achei. Aqui fala aqui sobre os que testificam. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 concordam em um. Versículos 7 e 8 de 1ª Epístola a São João, não? Evangelho de São João. Epístola a São João. Versículo 7 e 8. Então, aqui está falando dessas 3 coisas. No altar e na primeira parte do templo. No átrio, lá fora. Sangue, espírito e água. Bom, saindo do átrio, que foi depois no templo de Herodes, o próprio Senhor Jesus, ele discutiu com os escribas fariseus. Eles alegavam que, porque Jesus falou assim, que eu derrubo em 3 dias, eu reergo esse templo. E o templo foi reedificado depois por Herodes. E eles falaram, mas levou 46 anos para edificar esse templo? Como o edificas em 3 dias? Eles estavam falando do próprio templo. Quem estava atento aí, quem lembrou onde eu estava? Sangue, água, espírito no átrio. Isso. Eu estava falando que Herodes edificou e tal, e o templo era o corpo de Cristo. E no lugar santo ficava a mesa, com 12 pães, simbolizando as 12 tribos. E mais, Os 12 apóstolos. pode ser, mas pão também é a palavra. Assim como a água simboliza a palavra. O pão simboliza a palavra. E o candelabro
ele simboliza o azeite. O candelabro, depois quando falarmos do tabernáculo em si, dos seus utensílios, o candelabro ele revela as escrituras sagradas. Ele tem 66 divisões. Quando nós formos falar sobre ele, vocês vão ver como é interessante. E no candelabro ficava o azeite, que é quem? O Espírito, que ilumina, que é fogo. E ele era feito do quê? Feito de ouro. Feito de ouro. O que é o candelabro? Candelabro. Então temos a palavra, o Espírito. Olha só. A palavra e o Espírito. E o candelabro, que é a iluminação. E da mesa, nós, nesse mesmo lugar santo, tinha o altar de incenso. Onde era feito o quê? A oração. Feita oração, subia uma nuvem dentro dos santos, e eles espargiam em algumas, nem todas as oferendas, nem todas as vezes que eles iam, mas em regra geral, espargia-se no altar do incenso sangue nas 4 pontas do altar. Então aqui nós voltamos a esse princípio. A oração se faz pelo Espírito. O sangue já está falando aqui, propriamente dito, sangue. E a nuvem, assim como temos o sacrifício, o fogo e a água, tem o Espírito, o sangue propriamente dito, e aqui é como se fosse a palavra, porque da nuvem é que Deus falava com o povo. Do meio da nuvem saía a voz. Então essas 3 coisas se repetem aqui, no segundo estágio do templo. Olha que coisa interessante. No primeiro e no segundo. Da nuvem que sai água. Nada mudou. Deus continua falando do sangue, das 3 coisas que testificam na terra. Não é interessante? Depois nós vamos ver o tamanho disso, as dimensões, as cores usadas, material aplicado. Aí sim, nós vamos ver verdades maravilhosas. Coisas que nos deixarão assim, refletindo na grandeza de Deus. E conhecendo mais o Novo Testamento. Quanto mais nos aprofundarmos no Antigo, nós mais teremos conhecimento do que nos quer dizer o Novo Testamento. Ele é muito negligenciado, os livros de Deuteronômio, Levítico. É até difícil se ver pregar nas igrejas, né? Essas passagens. Mas olha, gente, nós dissemos em certa época que a cada 10 versículos, 8 é repetição, é transliteração do Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento, bem conhecido, faz você entender o porquê das cartas de Paulo, o porquê da história como é contada, o porquê do livro de São Mateus, de Marcos, João, de Lucas, os Evangelhos. Esses livros estão todos revelados no tabernáculo. Ele é a base do Novo Testamento, né, na verdade. Ele é a sombra. O Novo Testamento veio como a realidade, a substância. E no lugar santíssimo, é um lugar totalmente escuro. Deus ensinou a Oliabe e Bazaleel a fazê-lo de forma que não penetrasse a mais fina luz. Tanto é que foi usado um material chamado texugo. O texugo cobria toda a parede interna do tabernáculo. Mesmo porque depois tinha as camadas que foram colocadas em cima do tabernáculo. Mas a pele de texugo é um animal semelhante ao golfinho, que ela é tão densa que não se penetra a luz. É como se fosse uma escama? Isso. Por que Deus não queria isso? Porque a única luz compartilhada com os filhos de Deus é a única luz que podemos compartilhar, a de Deus. E Deus não divide glória, Ele não divide o seu brilho, Ele não divide o seu fogo com fogo estranho. Então era uma exigência de Deus. A arca também feita de ouro. E sobre a arca, dentro da arca tinha a tábua dos 10 mandamentos. Então nós estamos vendo aqui mais uma vez 3 coisas. Os 10 mandamentos,
é a palavra. O propiciatório é onde é espargido o sangue. E os querubins, eles estão voltados para a glória de Deus, para o Espírito de Deus. Um voltado para o outro, de frente, um de frente do outro. E nesse propiciatório, onde primeiramente só tinha os 10 mandamentos, posteriormente, quando instituiu o seu ministério, colocou-se lá também a vara de Arão, floresceu, permaneceu os 10 mandamentos e o maná que caía no deserto. Essas 3 coisas permaneceram dentro da arca. O propiciatório ficava em cima dos 10 mandamentos. Era uma grelha, que depois sobre a grelha tinha o tampo. E isso tinha um significado. Não se podia conhecer a vontade de Deus. Não se podia entender o querer de Deus. O que Deus queria expressar. Se não fosse, isso já era uma profecia, um símbolo profético. Se não fosse pelo sangue de Cristo. Então era impossível alguém ver os 10 mandamentos se não abrisse o tampo e se não removesse a grelha que era suja de sangue, porque ali era colocado o sangue do holocausto. Depois que tirava o sangue, aí se enxergava lá embaixo as tábuas da lei. Então, antes de chegar ao conhecimento da verdade, da palavra, tem que passar pelo Cordeiro de Deus. E as tábuas eram feitas de pedra. De pedra. Por aquilo que nós falamos. Simboliza a durabilidade, a permanência, a estabilidade da palavra de Deus e a dureza do coração dos homens. Os querubins ali, ó, o Espírito Santo. São figuras espirituais. Eu não diria que propriamente o Espírito Santo, né? Porque os querubins ocupam uma posição, que nem nós vimos no último culto, né? Alguns fazem culto a Miguel, a Gabriel. Nós já falamos que toda vez que aparece querubim nas Escrituras Sagradas, eles estão voltados para a glória de Deus. E de fato, esses 2 querubins, eles estão ali por quê? Por causa e os 10 mandamentos significa a palavra, e a palavra significa a vida, o fruto. E o que Deus colocou lá na segunda aliança, para guardar a árvore da vida, Ele colocou querubins, um de cada banda do Jardim do Éden e a espada flamejante, para que ninguém achasse a entrada do Jardim do Éden, para que não comesse da árvore da vida. Então aqui está a árvore da vida, simbolizando o mandamento, que veio ser a Escritura Sagrada, que é por onde Deus fala, a palavra pregada, proferida, e que alimenta a nós. Aqui está a vida. Está escrito, examineis as Escrituras, porque cuideis encontrar nela vida eterna. Então Deus colocou os querubins, protegendo, velando pela glória de Deus, que é vida. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Olha que coisa maravilhosa. Você vê que não existe aleatoriedade, não existe obra do acaso na obra de Deus. A obra de Deus ela é sequencial, ela tem um porquê, tem uma lógica, uma origem, o início, o meio e fim. Nós é que batemos cabeça demais, nós é que questionamos demais. Disse Paulo, vós erreis por não conhecer as Escrituras. Mas é por não entender mesmo. Exatamente. Tinha os 4 querubins que Deus colocou, proteger lá, era para proteger a árvore da vida, né? Ninguém comesse. Assim, era para proteger os maus espíritos, porque não existia basicamente o homem, né? Olha, não se sabe. A Bíblia maus espíritos, né? A Bíblia não fala quanto tempo ficou Adão e Eva lá dentro, mas fala que os próprios filhos deles viram até as gerações futuras. Eu acredito que não seja dos espíritos, simplesmente, mas envolve toda a obra da criação, tanto os espíritos como o homem em si. Porque lembra que nós conversamos que quando o querubim protetor foi lançado, ele destruiu tudo. E aí o que Deus fez? Colocou o querubim para proteger. Ninguém tem acesso. Naquele desenho que eu tinha feito
os irmãos aquele dia, eu mostrei aqui entre o Tigre e o Eufrates uma regiãozinha aqui que é onde acredita-se, pela geografia bíblica, que ali estaria o Jardim do Éden. Pelos locais que falam depois dos filhos que crescem, fundou tal cidade, onde eles viviam. Mas quem que acha? Deus colocou o querubim para guardar e colocou a espada flamejante. Não tem quem acha. Vai achar mesmo. Não tem quem acha. E algumas teorias de algumas pessoas que são apócrifas dizem que o Éden não era na terra. Não, eu discordo totalmente e plenamente. Deus constituiu a terra, formou o homem aqui. Deus formou a têmpera do fogo, Deus formou a têmpera do gelo, Deus formou as condições climáticas e depois de tudo preparado, Deus falou, agora eu faço o homem e eu sei qual é o material que eu vou fazer. É um material que vai suportar o fogo, o frio, a alimentação, tudo dentro das suas proporções. Então nós temos aqui as 3 partes da arca. O lugar do átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Há uma tradição, eu digo tradição porque nos livros sagrados, que eles chamam sagrados, livros judaicos, eu não tenho acesso a eles, eu não tenho como ver a veracidade. E muitas coisas são questionáveis. Por exemplo, disse que quando entrava o sumo sacerdote no lugar do santo dos santos, amarrava-se uma corda nele. E ele adentrava. E se ele estivesse indignamente perante Deus, ninguém se esconde. Perante os homens, sim. Se perante os homens estava tudo bem perante Deus, não. Diz a tradição que quando o povo sacrificiava lá fora e o sacerdote lá dentro, e Deus se apresentava ao sacerdote, e ele estando impuro, ele era morto na hora. E aí ninguém podia ir lá dentro. E eles tinham uma noção do tempo que levava o trabalho sacrificial, porque isso era a vida deles. É que nem você ir no culto, sabe aquele dura 1h30? Mas espera aí, já está 2h30 e não sai ninguém de lá de dentro? E agora? Era só dar um puxãozinho na corda para ver se puxava. Ninguém, se ele tivesse morto, viria arrastado. Porque ninguém tinha autoridade, autorização para entrar no Santo dos Santos com a presença de Deus. E é impressionante saber que Davi, depois na aliança davídica nós vamos ver isso aí, Davi não era levita. Ele entrou, inclusive pôs a mão na arca e Deus não matou ele. Foi o único homem, só Davi teve essa proeza de estar... Uns que chegaram perto e já foram fulminados, né? É. Era reina esse que entrou, Isso. Né? Achou que podia. Achou que podia. Da arca. Mas aqui estava a arca, no Santo dos Santos. Bom, então entendemos a existência do templo. É do templo. Eu entendo que a arca já tipificava também a tribuna. Lembra que nós falamos que o risco que há de pregar, profetizar fora da casa do Senhor? Então o que acontece? Ali estava a arca. De cima da arca, Deus falava com o povo. Hoje nós temos o quê? A tribuna. O púlpito, vamos dizer que, vamos comparar, né? Isso é uma comparação, não é nada instituído que seja assim. É como se tivéssemos 3 divisões na igreja. O pátio, temos o salão da igreja e temos o lugar santo dos santos, que é o púlpito, onde fica a tribuna, da onde está a edição da palavra, por onde Deus fala com o seu povo. Tendo já o templo, precisava do sacerdócio, o ministério. Alguém lembra de que tribo que era Moisés? Sim. Sacerdote. Vamos funcionar as cabecinhas aí. E o sacerdote vinha de que tribo? Eu já vi. Levi? Não. Levi. Levi? É, a tribo levítica. A tribo de Levi foi separada para o sacerdócio. É Dá verdade. uma palminha pra nós, não? Não, eu estou fazendo para memorização. É memorização. É verdade. Então Moisés, ele era da tribo de Levi. E Arão, o irmão dele, foi escolhido por sacerdote. Foi o primeiro
sacerdote constituído. E houve discórdia por ele ser o primeiro sacerdote. Coré, Datã e Abirão. Datã e Abirão eram da tribo de Ruben. Eles não concordaram. Coré, eu não lembro que tribo era. Não concordaram. E aí questionaram Deus e Moisés e o povo, por quê? Arão, teu irmão. Então todo o povo santificado por Deus, e por que eles? E foram contra Deus, não foram contra Moisés. E Moisés, para quem não sabe, ele foi considerado o homem mais manso que já pisou na terra. Eu excluo Cristo, porque Cristo é ímpar. Ele é sem comparação, é singular. Nós estamos falando de homens naturais. Foi considerado o homem mais manso que já pisou na terra. Mortais. É, nós pobres mortais. E veja o que acontece com Moisés, nesta hora. Quantas vezes ele cirou? Ele cirou, quebrou as tábuas do mandamento, né? Fez tanta coisa. E nessa hora, ele mostrou um pouco da ira. Ah, não é para ser Arão, o sacerdote, não fui eu que escolhi, foi Deus. Então tá, reúna toda a sua família de frente da sua tenda. Todos os seus camelos, todas as suas possessões, tudo. E falou para o povo das tribos, afaste-se deles. E Moisés bradou, se vós morrerdes naturalmente, como morre todo homem, não foi Deus que me falou. Não foi Deus que me deu ordem. Mas se a terra se abrir e vocês forem enterrados vivos, então Deus escolheu Arão e falou na minha boca. Na mesma hora, a terra tremeu, tudo se fendeu, não importa quantos gritaram, desespero de crianças, mulheres e velhos, todos e animais foram engolidos diante das tribos de Israel. Deus mostrou na hora, nem bem, diz a palavra que nem bem Moisés acabou de falar, Deus já começou a agir. Glória a Deus. Começou a agir. Santo Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Êxodo 40. Vamos ver o que diz Êxodo 40. Alguém lê para nós o versículo 13. Vestirás a Arão os vestidos santos, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Era Deus instituindo aqui o sacerdócio. E foi Deus que escolheu Arão. Não foi o homem. Foi o Senhor. Então isso serve para nós, irmãos. Respeitarmos as escolhas de Deus na vida do nosso próximo. A quem Deus quer abençoar, Ele abençoa. A quem Ele quer exaltar, Ele exalta. A quem Ele quer tirar, Ele tira. Então nós temos que aprender a respeitar a relação do próximo com Deus. E sermos menos críticos. Isso tratando de mim também. Quando uma pessoa é falha, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa age em desacordo com a palavra, ou até mesmo em desacordo com a ética social em que vivemos, no convívio. Deus não está deixando de tratar com aquela pessoa. Deus trata com todos. Então aqui Ele está instituindo o sacerdócio para usar do sacerdote para tratar com o povo, porque ainda não tinha vindo a 7ª aliança, que é Cristo. Vamos ler número 17. Aqui mostra a aprovação de Deus. A vara de Arão floresce. Não precisamos ler, todo mundo conhece essa passagem. É onde eles duvidavam e foi colocado, segundo cada tribo, uma vara. E disseram, aquela que florescer é a tribo da onde Deus escolheu o sacerdócio. E foi se escolhendo até que chegou assim. Agora cada um por sua casa, até que saiu Arão entre outros. Agora a vara de Arão, vamos ver se ela floresce. E a vara de Arão floresceu. Nasceu uma amendoeira. Tudo isso aí é no deserto. No deserto. Ou é já no Egito? No deserto. No deserto. A lei foi começada a dar, nós estamos estudando isso hoje. Quando eles saíram do Egito e entraram no deserto. Começou a preparação da lei. Então aqui em Números 17 está falando da confirmação de Deus para o sacerdócio. Vamos ver o que diz Pedro 5. Primeira Pedro 5. Então nós já fomos lá?
O sacerdócio araônico, ele era uma preparação para o ministério que temos hoje. Tá? Pedro 5. Primeira Epístola. Epístola de São Pedro, capítulo 5. Quem quer ler? Eu falei tudo? Até onde a gente vai lendo. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, e que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos seus anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Só até aqui. O sacerdócio araônico era um tipo do ministério que hoje há. Aqui está falando da instituição dos presbíteros. Neste caso, ele citou ancião, do qual eu também sou. E por que ele disse do qual eu também sou? Porque Paulo, ele não era levita, era benjamita. Ele era da tribo de Benjamim, da onde não saía sacerdote. E agora ele era como um sacerdote, um presbítero, um pregador da palavra. Então ele está mostrando aqui a legitimidade do novo sacerdócio, do novo ministério na igreja. Por isso que ele fez questão de falar eu, porque Paulo não era muito de falar dele mesmo, apontar ele como alguma coisa. Mas aqui ele quis dizer, do qual eu também sou presbítero, eu sou benjamita, eu vos prego, vos anuncio. E Paulo entendeu bem a confusão que existia no átrio dos chamados gentios. Foi colocado um muro de separação, com inscrições em latim e em grego, para que aquele que adentrasse, não estando bem advertido, ele era morto. A pena era só ser morto. Não era nada mais grave. Era só ser morto. Adentrou do átrio para o lugar santo, pronto. Você paga com a vida. Paga com a vida, pronto. E isso causava muitas questões entre samaritanos, entre as tribos gentílicas. E Paulo, ele foi o apóstolo da incircuncisão. Pedro da circuncisão. Paulo começou a mostrar isso aqui. De que forma? Vamos ver Efésios 4, 11 e 13. Abriu aí já? Já. Lê para nós 11 e 13. 11 e 12, né? 11 e 12? 11 e 13. Do 11 ao 13. Eles mesmos deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tá bom, até aí. Ele está falando da edificação do corpo de Cristo. Esses 5 ministérios, eles estão também no tabernáculo. Depois nós vamos mostrar onde eles estão. Da passagem do átrio para o lugar santo, não o santo dos santos, existiam 5 colunas representando esses 5 ministérios. Notem bem, Paulo foi o apóstolo da incircuncisão. E no lugar santo não era lugar de gentio entrar.
E nem tem nenhuma função, nenhum cargo. Mas aqui Paulo já está dizendo, tirou um para profeta, outro para apóstolo, outros para pastores, outros para doutores. O que ele quis dizer com isso? Ele é da incircuncisão. Ele está pregando para os não-judeus. Então ele está mostrando que agora o sacerdócio pode vir de qualquer tribo, de qualquer nação, de qualquer língua. Já não é mais uma exclusividade judaica ou levítica, né? Da tribo de Levi. E aí ele demonstrou mais à frente aqui, ó. Olha o que aconteceu em Atos 21. Atos, para vocês acharem rapidinho, é o primeiro livro depois dos 4 evangelhos. 27 ao 30. Passa Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Você quer ler? Quer outra pessoa ler? Deixa eu praticar aqui a leitura. Enquanto os 7 dias estava quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e, demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo e de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzia no templo. Tá bom aí. Não precisa ser até o 30 não. Paulo estava no templo e ele foi acusado de introduzir Trófimo, que era grego. Por quê? Lembra que eu falei que Herodes reconstruiu o templo e colocou o muro da separação? Muro da divisão? Ele foi acusado. Aqui mais pra frente, ele pega, o povo se alvoroça, e aí ele pede para falar com o povo. E ele causa um alvoroço terrível. Porque ele foi falar na língua do povo, e o povo entendeu ele. E quando ele foi falar na língua do povo, eles prestavam mais respeito a quem conhecia a língua deles. Ele começou a falar e Paulo buscava ocasião. Em vez de se justificar de ele ter andado com Trófimo, que era grego, ele começou a pregar o evangelho. A pregar o evangelho foi até que ele falou umas palavras lá que deixou o povo louco. Começou a falar da graça, do Espírito, de Deus, e o povo endoidou. Aí começaram a gritar por 3 horas, sem parar. Um grande ruído. Grande é Diana dos Efésios. Grande é Diana dos Efésios. Gritavam por um espaço de 3 horas. Até que o governador acalmou o povo. E aí Paulo explicou, depois no livro na carta de Éfeso, depois de Gálatas, tá, gente? Éfesos capítulo 2. A mas ainda não leu nada hoje, lê? 2, 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Santo Deus. E ainda fala embaixo, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então Paulo estava aqui explicando o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Quer seja grego, judeu, romano, o Deus agora é um novo sacerdócio. Tirou aquele muro que eu falei da separação. Agora somos toda a terra. É convocada, é convidada a servir no templo, a servir a Deus. E a honrá-lo como pedras vivas, testificando da sua graça perante os homens. Há alguma dúvida, irmãos? Entenderam bem essas 3 partes do templo? Entenderam a necessidade de ter
as três partes, o átrio, o lugar santo, o santíssimo, a razão das três partes aqui, e uma prévia da instituição do ministério araônico para o que temos hoje na igreja, o apostolado. Então nós reconhecemos, na congregação, por exemplo, nós não nomeamos os nossos líderes como pastores. Já devem ter ouvido isso, né? Hoje, na igreja, pelo menos no nosso meio, nós nos referimos a eles como Paulo se referia aos meus cooperadores. É como Paulo chamava aqueles que estavam no ministério da palavra, aos meus cooperadores. Que eu não concordo com denominações a qual o homem fundador delas se institui apóstolo. Né? Ele pode ser apóstolo de si, mas não de Cristo. Porque apóstolo é aquele que é legislador. Ele é legislador. E o que é legislador? Assim como nós temos nosso governo, o executivo é aquele que executa as leis. O jurídico é aquele que vela pela lei. E o legislativo é aquele que institui a lei. Ele cria a lei. E eles eram apóstolos não porque eles criavam, mas ouviram do próprio Cristo, do próprio Deus, do Espírito, e eles instituíram, por isso, apóstolos. Não há mais lugar para apóstolo. Já foi preenchido. Eles já deixaram o legado para nós. A última aliança, não tem mais outra aliança. Eles são apóstolos. Doutores. Doutor é aquele que é versado na palavra. É aquele que domina as escrituras sagradas. Então nós não estudamos, não nos formamos e não nos colocamos anel no dedo e falamos, agora eu tenho doutorado. Não sou um teólogo versado. Tudo bem, se foi pela teologia que alcançou algum conhecimento, se bem aplicado, amém. Mas, particularmente, a maior teologia que eu encontro é a teologia empírica. O que é empírico? É você e Deus, você e o Espírito Santo, você e o Cordeiro de Deus. É a experiência que A você experiência. tem com Empirismo eles. é experiência. E ele nos faz conhecedor da verdade. Então aí está o doutor. Agora, temos os profetas. Até João Batista. Existia o ministério de profeta. Acabou o ministério de profeta. Mas na graça foi dado a uns por profeta. Ou seja, a profecia. É um dom maior que fazer. Sim, Paulo diz procurar com zelo todos os dons, principalmente o de profetizar. O que fala a língua edifica a si mesmo, o que profetiza edifica a igreja. E é um sinal não para os infiéis, mas para os fiéis. Agora, a profecia, se alguém falar que não tem mais profeta no tempo da graça, que a única profecia é só aquela que vem de cima do púlpito, eu falei, é importante, é a mais importante. E é o risco de pregar sem ela, sem as escrituras. Porque não é a profecia dos lábios que testifica a palavra. Mas a palavra é que dá poder à profecia. É ela que testifica a profecia. Eu digo mais, que está escrito que a profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Está escrito nas Sagradas Escrituras. A profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Então, a uns foi dado de pastor. Ora, o que é o sentido de pastor, então? Pastor é como o irmão citou há pouco. Ele é uma qualidade que todo homem que preside, nós não lemos ali, aquele que preside, que tenha cuidado, que trate longanimamente, que não use de autoridade, não abuse de poder sobre a igreja. O verdadeiro pastor, a pessoa que é o pastoreiro, ele cuida da ovelha. Ele trata da ovelha. Ele não está lá para judiar, para matar. Então, há muitos que ministram a palavra, mas não têm o dom de pastor. Eles não exercem a função do pastor. E foi dado a alguns para pastores também. Com isso, nós concluímos a casa de Deus, que é, depois da lei, o segundo ponto da aliança de Moisés. A primeira lei, depois
a casa de Deus e o terceiro, o ministério. Temos ainda 4 pontos da lei para nós discutirmos. Alguma pergunta breve? Que requer uma resposta rápida? Não, eu estava aqui fazendo um comparativo, né? Pegando a palavra e a incumbência de que as pessoas pegam a responsabilidade do título, né? A responsabilidade de um pastor e toda a incumbência sobre o pastor, e a responsabilidade de um cooperador e a incumbência sobre o cooperador. A verdade é que para o pastor a carga é mais pesada. Porque é pastor-cêntrica. Porque o pastor, ele precisa carregar os frutos do Espírito, todos, num conjunto, para ele se intitular pastor. Aí sim ele pode pastorear as suas ovelhas. Então, aí, enquanto que o cooperador, ele, vamos dizer, ele não precisa de toda essa carga. Ele coopera. Ele Já coopera. diz a palavra. Isso, ele coopera. A responsabilidade é da igreja Exato. e dele também. Ele coopera. O pastorcentrismo, ele é difícil por o causa pastor disso. é uma única pessoa, né? E aí Ele decide tem pela igreja. toda essa incumbência, ele é sozinho. Ele decide pela igreja. Exato. Ele... Então, porque não é mais difícil, eu fico refletindo sobre a pessoa e a incumbência do pastor e a pessoa e a incumbência do cooperador. Existiu um pastor muito fluente nas palavras, que era chamado de Spurgeon, um dos primeiros pregadores a ser aclamado como um grande orador. Spurgeon, se eu não me engano, disse que ele não gostaria de ter no seu rebanho mais pessoas que ele pudesse nomeá-las ou conhecê-las pelo nome. A partir do momento que ele tinha pessoas que ele não conhecia o nome porque já não estava dando mais, para ele já não dava mais. Era difícil. Esse é o enfoque de muitas vezes falar assim, não, nós não temos o título de pastor, nós cooperamos com a obra, porque o pastor, ele conhece as ovelhas e sabe o nome de cada uma. O dia que nasceu e o dia que ele vai encontrar com ela na glória. Então, bem entendido, irmãos? Glória a Deus. E por que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? E Saulo quer dizer o perseguidor. E Paulo? O perseguido. Porque Gente, Cristo foi perseguido. Eu não sou de pedir oração, mas devido a nossos combates espirituais, até a nossa carne enferma. Tenho passado provações, privações na carne, e eu peço para os irmãos orarem, tá? Tá sempre orando, porque eu não fujo do calabouço e nem da prisão. Deus quer eu no calabouço, aqui estou. Quer eu na prisão? Eis-me aqui. Mas a oração eu quero e preciso para quê? Para que quando eu me lembrar do calabouço, eu me lembre apenas da minha amizade com o leão. E quando eu sair da prisão, eu lembre-me apenas da companhia dos anjos. E em tudo eu possa dar glória a Deus. E não sair com o cheiro do fogo da morte no meu corpo. Deus abençoe os irmãos. Amém. Encerramos o exame das Escrituras Sagradas, o livro de Moisés, a lei e o sacerdócio e a casa de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.